Boa noite. Desativando comentários. Boa noite a todos que estiverem online e todos que ainda vão ver essa mensagem. Nós vamos hoje para a quinta mensagem da série Reflexões sobre a Pandemia. Reflexões na Pandemia, né? E vai ser a última mensagem dessa série. Não quer dizer que eu não vá compartilhar uma mensagem domingo que vem, mas significa que dessa série Reflexões na Pandemia vai ser a última. E é importante lembrar que ela, com essas 5 mensagens, com essa última que eu vou compartilhar hoje, elas juntas formam o conjunto daquilo que eu tenho mantido no meu coração, daquilo que eu tenho crido a respeito de toda essa situação que envolve os questionamentos que as pessoas fazem no meio da pandemia, principalmente com relação a Deus. Então, se você ainda não viu a sequência, te aconselho, tem no meu canal no YouTube, tem aqui no Instagram, a série com as 5 mensagens. Se você não viu nenhuma ainda, aconselho ver na sequência, porque juntas elas formam, vamos dizer assim, né, uma grande mensagem que eu quis, né, e a Deus para que tenha me usado para falar ao seu coração. Então vamos orar, pedir ao Senhor que use, que possa nos dirigir nessa mensagem e que possa falar ao nosso coração, pela misericórdia dele. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pedindo a tua direção, pedindo, Espírito Santo, a tua misericórdia, a tua graça sobre a minha vida nessa noite, sobre a vida de cada um dos que vão ouvir. Usa-me para falar com essas pessoas à medida em que nós expomos e meditamos nas Sagradas Escrituras, na tua palavra, com a tua graça e a tua misericórdia. Eu oro pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. O tema hoje dessa quinta mensagem, quinta e última, é uma pergunta: como viveremos? Já chegamos na metade do ano e ainda estamos no meio de uma pandemia mundial. À medida em que o tempo vai passando e aparentemente ainda estamos longe de conseguir vencer o vírus, a pergunta do momento que temos feito e tentado responder é: e agora? Como viveremos? Ou seja, nós já estamos na metade do ano de 2020 e praticamente o ano inteiro no meio de uma pandemia mundial, embora a quarentena mesmo, o isolamento, começou em março aqui no Brasil. Mas desde o final do ano que essa questão da Covid-19, do vírus, tem rondado o mundo, né? Começou na China ainda em dezembro do ano passado. E em todas as áreas da vida e sociedade, as pessoas começaram a refletir sobre essa pergunta, tentando encontrar a melhor resposta. Mas uma resposta nós já temos certeza: não podemos continuar vivendo da mesma maneira que vivíamos antes. Não podemos voltar tudo ao normal. Por isso, já se fala em um novo normal. Bom, a primeira coisa é que, acompanhando a televisão, as matérias, a internet, a pergunta que muitas pessoas têm se proposto a responder, a refletir nela é: e agora, como viveremos? Em outras palavras, como vamos viver a partir de agora? Como vamos viver no meio dessa pandemia? Como ainda nem a ciência tem uma base para dizer quanto tempo ainda vai durar. Então, a pergunta é: como vamos viver? Como vamos continuar vivendo, tanto durante que ainda estamos no meio de uma pandemia, como pós-pandemia, né? E já tem seminários, reflexões, estudos, matérias publicadas sobre isso, reportagens e etc. Agora, uma coisa já todos nós temos a certeza, é que nós não podemos, assim que terminar a pandemia, voltar ao normal. Nós não podemos voltar ao normal assim que toda essa situação passar. Por isso, já se fala em qual será o novo normal, né? Se não podemos voltar a ser como era antes, quais as mudanças que nós temos que fazer já de imediato e pensando a longo prazo, para que se torne o novo normal, né? E em todas as áreas da vida, a sociedade, as empresas já estão pensando nisso, né? Os donos de empresa, os trabalhadores informais já estão pensando nisso. Então, as igrejas estão pensando nisso.
E nós todos deveríamos estar pensando nisso. Como viveremos? Qual será o novo estilo de vida? Qual, até mesmo na questão alimentar, né? Qual é o estilo de vida que nós vamos precisar adquirir para tanto sobreviver a essa pandemia como pós-pandemia, para que talvez isso não aconteça de novo, quem sabe. Então é isso que eu quero. Por isso o tema de hoje é como viveremos, né? Que na primeira mensagem da série de reflexões na pandemia, nós começamos com o texto de Eclesiastes 9, né? E focamos nos 3 primeiros versículos na reflexão sobre a morte, né? E hoje vamos ver o que Salomão escreveu nos versículos de 4 a 12 do capítulo 9 de Eclesiastes e tentar, pelo que ele escreveu, responder a essa pergunta, como viveremos. Porque o que acontece? Eu comecei a série mostrando como que Salomão reflete sobre a morte em Eclesiastes 9, de 1 a 3. E ele chega à conclusão de que a morte é o destino de todos, né? E isso não tem como escapar disso. Todos nós um dia morreremos. E que a morte não vê acepção de pessoas, né? Não vê rico, não vê pobre, não vê religioso, não vê ateu. A morte não faz acepção de pessoas. Todos um dia morreremos. E vindo depois disso, como diz a Bíblia, o juízo final. Então ele começa refletindo sobre a morte. E hoje nós vamos focar nos versículos de 4 a 10, na verdade. Porque após refletir sobre a morte e o coração do homem, como foi o foco da segunda mensagem, né, que é cheio de loucura e maldade durante todos os dias da sua vida, a primeira impressão que a gente tem é que Salomão é um pouco pessimista, né? Quando a gente vê ele falando sobre a morte como destino de todos, que o coração do homem é cheio de maldade e loucura, a primeira impressão que a gente tem é que Salomão ele está depressivo, como alguns acreditam, e que ele é muito pessimista com relação à vida. Já que a gente vai morrer mesmo, para que viver, para que continuar vivendo? E isso é um engano, porque essa não é a intenção dele nesse capítulo 9. Embora nós focamos nesse lado na primeira mensagem, na segunda mensagem, mas esse não é a mensagem principal dele nesse capítulo 9. A mensagem principal está nos versículos de 4 a 10, como muitos dos estudiosos acreditam. E é sobre esse foco, essa mensagem principal que ele quer transmitir, que eu quero conversar com vocês hoje. Então vamos ler Eclesiastes 9, dos versículos 1 a 6, primeiramente. Diz assim, ó: refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, se é amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham de um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Versículo 4. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Versículo 6. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Quero focar na primeira frase do versículo 4. Quem está entre os vivos tem esperança. Então, como eu disse, ao ler os primeiros 3 versículos e meditar neles, a impressão que a gente tem é pessimista com relação à vida, né? A gente pode chegar à conclusão precipitada de achar que ele está dizendo mais ou menos o seguinte: já que todo mundo vai morrer e não tem diferença, não tem nada que a gente possa fazer para mudar isso, então para que viver, né? Vamos esperar a morte, então é a única coisa que nos resta. Mas esse não é a mensagem de Salomão, não é essa reflexão, não é essa conclusão que ele chegou, né? Não é a conclusão completa que ele chegou. Na verdade, o foco dele está nos versículos de 4 a 6 e ele já começa demonstrando no versículo 4, na primeira frase, quando ele diz assim: quem está entre os vivos tem esperança. Ou seja, ele já começa a mudar o tom. Após refletir nos versículos de 1 a 3, ele diz: olha, mas quem está entre os vivos, quem está vivo, ainda há esperança. Porque é melhor um cachorro vivo
do que um leão morto, né? Nos versículos de 4 a 6, ele diz que há esperança para os que ainda estão vivos, porque bem ou mal é melhor estar vivo do que morto. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Creio que, em outras palavras, ele está tentando nos dizer que pensar na morte não é motivo para desanimar da vida. Pelo contrário, é o principal motivo para que possamos valorizar e viver bem nossa breve vida na Terra. Vou repetir essa última frase. Creio que, em outras palavras, o que ele diz nos versículos de 4 a 6, ele está tentando nos dizer que pensar na morte, refletir sobre a morte como destino de todos os homens, não é motivo para desanimar da vida e abandonar a vida. Pelo contrário, é o principal motivo para que possamos valorizar e viver bem a nossa breve vida na Terra. Então, quando Salomão reflete sobre a morte como destino de todos os homens e chega à conclusão de que não há nada que a gente possa fazer para mudar isso, ele não quer dizer para a gente assim, então desanima da vida, espera a sua morte e pronto, acabou. Não. O que ele está querendo dizer é, na verdade, que pensar e refletir na morte não é motivo para desanimar da vida. Pelo contrário, é o principal motivo pelo qual a gente precisa pensar para que a gente possa aprender a viver a breve vida que a gente tem, a valorizar essa breve vida, porque no versículo 12 ele vai dizer que a gente não sabe a que horas a morte vai chegar, ou seja, como não sabemos a que horas a morte vai chegar ou a que momento a morte vai nos alcançar, então vamos refletir sobre isso e vamos usar isso para valorizar a vida. Como eu não sei o tempo que eu tenho para viver, mas eu tenho certeza que eu vou morrer um dia, a qualquer momento, então isso deve me tornar não triste e desanimado da vida, mas pelo contrário, isso deve me incentivar e motivar a valorizar essa vida, a viver ela de maneira saudável, a viver ela a viver de fato, né? Não apenas sobreviver ou vagar por aí esperando a morte chegar. Não, eu vou viver então. Já que um dia eu vou morrer e eu não sei quando será isso, pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a uma semana. Então, a vida que eu tenho agora, se eu ainda estou vivo, então eu vou viver com tudo a minha vida. É basicamente essa mensagem que ele quer transmitir para nós. Olha, refletir sobre a morte não é motivo para poder você desanimar da vida. Pelo contrário, é um motivo e o maior encorajamento é o tom que ele dá para que você aprenda a viver de fato. Ele vai dizer isso no próprio livro de Eclesiastes, no capítulos anteriores, no capítulo 7, quando ele diz assim, que é melhor ir numa casa onde está tendo um luto, ou seja, é melhor você ir, em outras palavras, é melhor você ir num velório do que numa casa onde tem festa. Por que Salomão considerava ser melhor ir num velório do que numa festa? Ele diz assim, porque no velório as pessoas se encontram com a morte e aplicam isso ao seu coração e passam a refletir nessa história. Ou seja, é o mesmo princípio que a mesma em todo o livro de Eclesiastes. Ele diz o seguinte, refletir sobre a morte é a principal motivação e talvez é a coisa que mais pode nos ajudar a viver de maneira real, a valorizar a vida que nós temos, já que a minha vida é curta, então eu vou vivê-la com força total. E ele vai explicar melhor isso nos versículos de 7 a 10. Olha os versículos de 7 a 10, o que ele diz. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Estejam sempre vestidos com roupas de festa e unjam sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem para fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Então, eu vou explicar melhor cada texto aqui, nós vamos caminhar por esses versículos aqui. Mas para a gente entender, após refletir sobre a morte nos versículos de 1 a 3 e como é o destino de todos os homens e que não há nada que a gente possa fazer para mudar isso, do versículo de 4 a 6, basicamente ele diz assim, mas se você ainda está vivo, então há esperança. Há esperança para quem está vivo, porque bem ou mal é melhor estar vivo, né? Bem ou mal você está vivo, é melhor, é isso que ele quer dizer com
com o ditado, né? É melhor um cão vivo do que um leão morto. Onde ele vai, do versículo 7 a 10, explicar melhor o que ele quer dizer com quem está vivo é melhor, e vai dar a tônica do que ele quer fazer com a gente ao nos incentivar a refletir sobre a morte. Ele começa o versículo 7 dizendo, portanto. A palavra portanto é importante para a gente entender a mensagem que ele quer transmitir nesse capítulo. A palavra portanto é uma conjunção conclusiva. Usamos essa palavra quando queremos introduzir a conclusão de um raciocínio ou a exposição de motivos anterior. Você acha isso num dicionário ou na internet quando você pesquisa a palavra portanto. Então, portanto, é uma conjunção conclusiva. É uma palavra que nós usamos quando queremos introduzir a conclusão de um raciocínio ou a exposição de motivos anterior. Em outras palavras, é como se Salomão estivesse dizendo: agora que refletimos sobre a morte como destino de todos os homens e pensarmos na pergunta como viveremos, a resposta é, e aí ele vai dar a resposta do 7 a 10. Então, ele começa dizendo portanto. Por que portanto? Porque essa palavra portanto, ele está fazendo uma ligação de tudo do que ele refletiu anteriormente e agora ele vai dar a conclusão. É como se ele estivesse dizendo assim, portanto, agora que a gente concluiu, que a gente refletiu sobre a morte como destino de todos os homens, que não há nada que a gente possa fazer para mudar isso, agora que nós refletimos sobre que é melhor estar vivo, bem ou mal, é melhor você estar vivo do que morto, portanto, qual que é a conclusão que nós chegamos ao refletir sobre isso? E aí ele vai dar os motivos, ele vai dar a conclusão. E qual é essa conclusão? Ele começa nos versículos seguintes, de 7 a 10, dá a conclusão. Qual é a maneira que nós devemos viver diante dessa reflexão sobre a morte? Qual é a maneira que nós devemos viver, então, se estar vivo é melhor do que estar morto? Se bem ou mal, estar vivo é melhor do que estar morto? Qual que é a conclusão? Após refletir, seguir esse raciocínio, qual é a conclusão? Qual que é a moral da história ao refletir sobre a morte, sobre o destino de todos os homens e que é melhor estar vivo do que morto? A conclusão é a seguinte, ele começa então dizendo, portanto, vá. Ele começa dizendo vá, ou seja, é um chamado para despertar. Após refletir, ele diz o seguinte, após você entender o que eu tratei até agora, portanto, vá. Ou seja, desperta, não fica aí parado. É o que eu já disse aqui. Ao refletir sobre a morte, nós não devemos desanimar da vida e abandonar a vida. Agora que eu sei que eu vou morrer um dia, que não tem como eu mudar isso, então eu vou deitar na minha cama e vou ficar lá esperando ela me encontrar. Não, a conclusão que Salomão chega é não, vá, levanta, não fica parado não, desperta, vai viver a sua vida. E ele não está apenas sugerindo, mas estimulando, encorajando e nos incentivando a viver a vida que Deus nos deu ao máximo. Ou seja, quando ele diz, portanto, vá, o que ele vai fazer nos próximos versículos não é apenas sugerir, ele está todas as pessoas que leram esse escrito dele, e nós hoje ao lermos, devemos ler isso como um encorajamento, como uma estimulação, como um incentivo a viver ao máximo a vida que Deus nos deu, porque é isso que ele vai tratar. Então vamos versículo por versículo. Versículo 7, ele diz assim, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre. Bom, só uma coisa aqui antes. À medida em que eu for lendo versículo por versículo, nós vamos passar pelos 7, 8, 9 e 10. À medida que eu for lendo o versículo, eu vou tentar aplicar o que ele está dizendo à nossa situação. Então, eu vou tentar fazer um link da seguinte maneira. Eu já venho mostrando como que a reflexão dele a respeito da morte do coração do homem tem a ver com o atual momento que nós estamos passando, que é uma pandemia mundial. Então, hoje não vai ser diferente. À medida em que eu for lendo os versículos, a conclusão e aquilo que ele nos incentiva a fazer diante da morte, ou, em outras palavras, diante de uma pandemia, eu vou dar algumas aplicações que a gente devia estar fazendo, ou que precisamos fazer durante a pandemia ou daqui para frente. Então, eu vou ler o que Salomão fala no contexto dele e vou tentar aplicar ao nosso contexto aqui. Sei que, também aviso que, cada frase dele, cada incentivo dele tem várias implicações. Nós poderíamos pregar uma mensagem em cada versículo, em cada tema que ele dá, em cada incentivo que ele dá, em cada encorajamento que ele nos estimula a viver. Mas
eu vou dar uma das implicações aqui que eu, na minha opinião, acho mais importante. Diante de tudo que eu estou ouvindo, vendo e lendo, eu acho que são as lições que nós deveríamos estar aplicando, tanto para aprender a viver melhor durante a pandemia, como pós-pandemia. Então vamos lá, versículo 7. Ele diz assim: vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre. Uma das coisas que Salomão diz que nós devemos ir e fazer nessa curta vida que nós temos, como não sabemos quando a morte vai chegar, ele diz assim: vai, come com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre. No mesmo livro, em outros capítulos, em outro capítulo ele diz assim que comer e beber é dom de Deus. Comer e beber é dom de Deus. Deus, quando criou o homem, colocou o homem no jardim e deu todas as árvores, com exceção de uma, para o homem desfrutar, para o homem comer. Então, poderíamos fazer com uma teologia da comida, mas, em resumo, Deus uma das recompensas, um dos prazeres, uma das dádivas, dos presentes que Deus deu para nós como ser humano, para a nossa vida, é comer, é desfrutar do alimento. Deus não nos fez de tal modo que não apenas precisamos da comida para viver, mas também podemos nos alegrar com ela. Vou melhor dizer assim: Deus não apenas criou a comida ou nos diz para comer porque nós precisamos, se eu não comer eu vou morrer. Mas ele também nos deu a comida como um meio da gente sentir prazer enquanto a gente faz isso, enquanto a gente come. Muitos estão tendo, e agora eu vou começar a aplicar. E por que ele fala do vinho? Porque na época do tempo dele, o vinho era a bebida favorita deles, né? O vinho era a bebida favorita dele. Por isso que ele diz: vá, coma com prazer a sua comida e bebe o seu vinho com o coração alegre. Muitos estão tendo durante a pandemia uma oportunidade que era rara em sua rotina anterior a ela: refeições em família. Aqui eu vou dar uma aplicação prática do que Salomão nos aconselha a fazer e que nós devemos estar fazendo ou deveríamos estar fazendo e ainda fazer pós-pandemia. O que a pandemia fez? A pandemia nos isolou em casa, nos deu tempo para ficar em casa. Muitos foram liberados do trabalho ou muitos, infelizmente, perderam o trabalho. Mas o que acontece é que, de um jeito ou de outro, nós estamos tendo mais tempo em casa, né? E essa situação, considere você bem ou má, gerou algo que talvez nós antes não tínhamos, por causa da nossa rotina corrida, do nosso muito trabalho e tudo mais. Talvez a gente não tinha tempo para ter refeição em família. Talvez no momento do almoço estava só a esposa em casa, só os filhos em casa, e os filhos tinham que esquentar, ou o marido no jantar ainda estava trabalhando, e etc. e tal. Então, agora na pandemia nós estamos tendo a oportunidade de ter refeições em família. O momento das refeições deve ser um momento de se alegrar em família. Devemos tirar a poeira das nossas mesas esquecidas e que em muitos lares serve apenas de enfeite para preencher espaço. Vamos tornar o momento das refeições o principal momento em família novamente, durante e após a pandemia. O que eu quero dizer aqui? É que o que nós deveríamos estar fazendo? Aproveitando esse momento que nós estamos tendo para ficar em casa, deveríamos trazer de volta para a nossa família, ou manter, caso você diga que na sua casa sempre teve, o hábito de fazer refeições juntos, de almoçar juntos, de jantar juntos, de tomar café juntos, se for possível. Ou seja, pelo menos uma refeição no dia, nós deveríamos reunir a nossa família e fazê-las juntos. Se a pandemia nos deu essa oportunidade, se o isolamento, bem ou mal, nos concedeu essa oportunidade, deveríamos estar aproveitando. Deveríamos tirar a poeira da nossa mesa de jantar ou de almoço, porque, né, como eu disse, em muitas casas serve apenas como enfeite para preencher o espaço ali, ou da cozinha mesmo, mas que a família já não senta mais nela. E deveríamos voltar a fazer isso, pelo menos, no mínimo, uma refeição por dia. Por quê? Vou usar um exemplo aqui, não bíblico, poderia usar exemplos bíblicos, mas eu vou usar uma matéria que eu li, muito interessante. E depois eu deixo os links, o meio para você acessar essas matérias no meu Instagram e etc e tal, no YouTube. É uma matéria do site BBC, né?
O tema da matéria é refeições em família. Como as crianças se beneficiam do contato com os pais à mesa. Olha o tema da matéria, refeições em família. Como as crianças se beneficiam do contato com os pais à mesa. À mesa. E vou ler alguns trechos dessa matéria. A hora do jantar é uma correria para muitas famílias. Horários que não batem, cansaço depois de um dia cheio e pouco tempo para preparar refeições. O resultado é que, às vezes, cada pessoa da casa come em seu canto, em um horário diferente, diante da TV ou do celular, e nem sempre a comida é nutritiva. Um projeto da Universidade Harvard se pôs a analisar 15 anos de pesquisas acadêmicas sobre refeições familiares e descobriu resultados significativos. Foram identificados também benefícios acadêmicos e emocionais, taxas menores de uso de drogas e de depressão, mais resiliência, vocabulário mais amplo, mais capacidade de leitura e, no geral, notas melhores na escola. Muitos fatores estão por trás disso, mas em grande parte esses benefícios devem ser criados durante as refeições. É o momento de criar tradições familiares, de aproveitar a companhia um do outro e de simplesmente estar juntos. A conversa e a diversão das refeições importam exatamente o mesmo que a qualidade da comida. Então depois você pode ler, te aconselho a ler a matéria toda, mas basicamente o que estudos científicos da Universidade Harvard durante 15 anos chegou à conclusão de que as refeições em famílias têm muitos benefícios para a família, principalmente para os filhos. Que o momento em que está toda a família reunida na mesa, e ali eles não só estão ali para se alimentar juntos, mas para se divertir juntos, para conversar juntos, para pôr a conversa em dia, isso gera muitos benefícios de vários aspectos, tanto sociais quanto emocionais, psicológicos e etc. Até mesmo influencia na nota que os filhos têm na escola. Então, isso não é meramente uma opinião, são estudos científicos. Eu estou usando essa matéria para dizer exatamente esse ponto. Quando Salomão diz vá, coma com alegria as suas refeições, beba com alegria no seu coração o seu vinho, uma das aplicações práticas que nós podemos ter é que devemos usar, ou voltar a usar, ou continuar usando ainda mais, o momento das refeições familiares. Ah, Lucas, não dá para almoçar, tomar café e jantar junto. Eu sei disso. A maioria das famílias tem o seu trabalho e tudo mais. Mas, pelo menos uma no dia, seja o almoço, seja o jantar. Ou que seja, depois que todo mundo chegou tarde da escola, do serviço, nós vamos tomar o café antes de dormir junto, que seja. Mas nós podemos aplicar o conselho de Salomão dizendo que devemos aproveitar esse momento onde nós estamos tendo mais oportunidade para estar juntos, para no mínimo ter uma refeição em família durante todos os dias. Porque os benefícios disso são enormes. E poderíamos ficar falando só disso aqui, como eu disse, mas eu pretendo seguir em um outro momento, ou pessoalmente, ou pelo WhatsApp, a gente conversa melhor sobre isso. Mas eu quero apenas levantar os pontos de que, como tem sido os momentos em famílias da sua casa? Às vezes vocês estão tendo a oportunidade de estar todo mundo em casa, mas um está na Netflix, no celular, o outro está no WhatsApp conversando com fulano, aí a mãe está fazendo a janta, aí chama, um vem, depois o outro vem. E aqui eu quero falar principalmente com os pais, e principalmente com o pai. Chame a liderança da sua família e comece a disciplinar a sua família a ter no mínimo uma refeição juntos. E use esse momento como o principal momento de família para conversar sobre diversos assuntos. Quantos pais, quantos filhos passam por dificuldades na escola, passam por dificuldades na vida e os pais nem estão sabendo. Por quê? Porque já não há mais diálogo, já não há mais conversa, já não há mais aquela proximidade. E um último conselho, não leve o celular para a mesa, tá bom? Então, o conselho de Salomão é vá, coma com alegria, coma com prazer as refeições. E uma aplicação prática é a gente aproveitar, não só agora durante a pandemia, mas aproveitar esse tempo para tornar essa refeição em família um hábito, uma tradição na nossa família. O versículo 8, ele diz assim: esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça
com óleo. Após dizer, vá, coma a refeição, ele diz, esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Aqui, vestes brancas e óleo simbolizam alegria. Quando as pessoas estavam aflitas, demonstravam isso quando usavam sacos e colocando cinza sobre a cabeça. Nós temos vários exemplos bíblicos disso. Quando estavam alegres, usavam roupas brancas e colocavam óleo sobre a cabeça. Então, o que ele está remetendo aqui? Para nós pode parecer estranho, né? Mantenha sempre roupas de festas e unja a sua cabeça com óleo. Mas é porque no passado, principalmente no período bíblico, na época bíblica, no povo narrado na Bíblia, quando eles estavam tristes, lamentando de alguma forma, por algum motivo, eles vestiam vestes de saco e jogavam na sua cabeça. Quando eles estavam de luto, eles faziam isso. Enfim, é um sinal de tristeza. Então aqui ele está querendo contradizer. Em outras palavras, os problemas da vida e a morte não são motivos para perdermos a alegria de viver. Para encarar a dura realidade da morte e dos problemas da vida, não precisamos nos tornar pessoas amarguradas, tristes, pessimistas ou até mesmo depressivas. O que ele está querendo dizer, em outras palavras, e já aplicando a nossa situação? Olha, encarar a dura realidade da morte e dos problemas ou da pandemia não é motivo para nós perdermos o prazer na vida, não é motivo para nós nos tornarmos pessoas amarguradas, tristes, pessimistas com relação a tudo ou até mesmo depressivas. O que ele está querendo dizer não é porque nós temos que encarar a dura realidade da morte ou do sofrimento que nós precisamos nos tornar pessoas amargas. Muitas pessoas se tornam amargas depois de passar ou durante, enquanto estão passando por um problema ou uma dificuldade. O que ele nos encoraja você não precisa perder a sua alegria para encarar a vida real, para encarar a vida. Paulo, eu acho que Paulo nos ajuda a entender um pouco melhor o que Salomão quer dizer. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 6, especificamente no versículo 10, descrevendo os sofrimentos que passava como apóstolo de Cristo, ele diz ter aprendido a viver entristecido, mas sempre alegre. Olha o que Paulo diz, descrevendo os sofrimentos que ele passava por ser apóstolo de Cristo, e se você ler o capítulo 6 de 2 Coríntios, você vai entender melhor o que ele quer dizer com isso. No versículo 10 ele diz ter aprendido a estar entristecido, mas sempre alegre. Ou seja, Paulo diz assim, eu aprendi a estar triste, mas sempre alegre. Pode parecer paradoxo, né? Pode parecer como que a pessoa está triste, mas ao mesmo tempo está alegre. É possível se entristecer diante de todo o sofrimento e diante da morte, e ainda assim, acima de tudo, ser uma pessoa alegre. É possível. Ou seja, em outras palavras, Paulo está nos ensinando que é possível a gente, de certa forma, em certo grau, estar triste por algum motivo. Por uma situação, por pensar na morte, por pensar no sofrimento, por pensar na pandemia, por pensar em tudo que está acontecendo no mundo. É possível você se entristecer em certo nível por todas essas questões, mas também é possível, mesmo se entristecendo por essas coisas, você ser ainda e acima de tudo uma pessoa alegre. Ou seja, é possível você estar triste e ser uma pessoa alegre. Como que eu alcanço isso? Então, sabendo que o sofrimento não é o fim de todas as coisas. É possível desde que a razão suprema da nossa alegria seja Jesus. E aqui não tem como não dizer isso. Nós nos entristecemos por causa da morte de pessoas ao nosso redor e a possibilidade da nossa própria morte. Isso nos deixa triste. Mas não nos tornamos amargurados, pessimistas ou até mesmo depressivos, porque sabemos que Jesus prometeu estar conosco em meio ao sofrimento e que ele já venceu a morte por nós. Então, Lucas, como que é possível eu me entristecer e ao mesmo tempo permanecer sempre alegre? Bom, desde que a razão primária, a razão principal da sua alegria não esteja na circunstância, não esteja nas coisas ao seu redor, mas em Jesus. Se a razão da sua alegria for Jesus e aquilo que ele já fez e faz por você, você vai conseguir encontrar esse equilíbrio onde você se entristece por vários motivos, mas não perde a sua alegria principal. Por quê? Porque
ao crermos em Jesus, ao depositarmos a nossa fé e esperança em Cristo, como eu venho falando em todas as mensagens, nós nos lembramos que ele prometeu, em primeiro lugar, estar conosco durante todos os dias da nossa vida. Jesus prometeu estar conosco em meio aos nossos sofrimentos. Ele provou isso não só vindo aqui na terra na forma de homem e vivendo e passando por tudo que nós passamos, como ele também, após voltar aos céus, ele prometeu: eu estarei com vocês por todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, Jesus prometeu estar conosco em meio à pandemia mundial em 2020. E isso é motivo para mim não perder a minha alegria. Ou seja, se a minha alegria, se a razão da minha alegria, em primeiro lugar, é Jesus, eu posso me entristecer por toda essa situação triste que nós estamos passando. Ontem eu estava vendo a matéria do Conexão Repórter, do Cabrini, sobre a pandemia, e eu confesso que é meio triste quando a gente vê, e ele é um repórter que ele foi lá, ele está nos hospitais e tudo mais, até aconselho depois vocês assistirem. Mas mesmo vendo aquilo ali entristecendo por causa do sofrimento dos médicos, a situação como as favelas estão enfrentando a pandemia, ao mesmo tempo em que eu me entristeço por toda essa situação, eu não perco a minha alegria. Eu não perco a razão maior da minha alegria. Eu não entro em depressão por causa disso. Eu não me torno pessimista para com a vida por causa disso. Por quê? Porque a razão maior da minha alegria é Jesus. E o fato dele, primeiro, ter prometido estar comigo em meio ao sofrimento e passar comigo por isso, e prometeu que esse sofrimento e a morte não é o capítulo final da minha vida. Que essa vida, por mais sofredora que ela possa ser, ela não é o meu destino final. O meu destino final é a eternidade, é o novo céus e a nova terra, onde lá não haverá dor, sofrimento, morte, nada. É ao depositar a minha fé e esperança nisso, nele, é que eu posso me entristecer com o meu atual momento, mas não perco a esperança da minha vida completa. Porque eu sei, como Paulo diz no mesmo livro de Coríntios, que a leve e momentânea tribulação que eu passo não se compara com a glória que há de vir. Esse é o segredo. Para se entristecer, mas não perder a alegria. É eu, por causa da fé em Cristo, eu lembrar que todo esse sofrimento que eu estou passando, primeiro, ele está comigo, e segundo, não é o fim da minha história. E não se compara àquilo que ele está preparando para nós na eternidade. Esse é o segredo para estar triste, porém sempre alegre. Por isso, devemos estar sempre vestidos de roupas de festa, como diz Salomão. Não por causa do nosso momento atual, mas por causa da certeza do nosso futuro conquistado e garantido para nós por Jesus Cristo. Nem o sofrimento, nem a morte são fim. Então eu posso entender melhor o que Salomão está querendo dizer quando eu olho para Jesus. Quando eu olho para Jesus, eu lembro que o meu atual momento pode não ser aquilo que eu sonhei para a minha vida, mas eu sei que não é definitivo. E não é o capítulo final da minha vida. Eu sei que o capítulo final da minha vida, que o destino final da minha vida é novos céus, nova terra, é alegria eterna ao lado do meu Senhor, daquele que morreu e se entregou por mim para me dar vida e uma vida abundante. Amém? O versículo 9, ele diz assim: desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias dessa sua vida. Aqui eu gosto. Salomão, aconselhando, ele diz assim: desfrute a vida todos os dias da sua vida com a mulher que você ama. No versículo 9, Salomão foca no casamento. Ele encoraja principalmente os homens a desfrutar todos os dias da sua vida com a mulher que ama. Salomão está colocando o casamento na lista de dádivas, presentes que Deus nos dá para que possamos viver e desfrutar essa nossa curta vida na terra. Isso é lindo demais. Ele diz sobre o casamento: pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Porque ele sabe que foi o casamento, foi o próprio Deus quem criou e instituiu o casamento. Aqui Salomão coloca o casamento como a principal recompensa que Deus deu para o homem, para que o homem desfrutasse da vida, ainda que curta, mas desfrutasse da vida que ele nos deu para vivermos aqui na Terra. É claro que vale tanto para homens quanto para mulheres esse encorajamento, mas em suas palavras ele fala especificamente aos homens. Talvez você se pergunte, por que ele fala diretamente aos homens? Mas eu quero usar uma má notícia para nos ajudar a refletir nesse ponto.
Então, Salomão diz, vai, desfruta de todos os dias da sua vida que Deus te deu com a mulher que você ama. Ou seja, o casamento, toda a Bíblia é enfática ao dizer que o casamento é a principal obra de Deus. É o principal presente que Deus deu ao homem. E Deus incentiva o casamento, encoraja o casamento. Né? Agora, por que Salomão foca especificamente nos homens? Embora eu creio que esse encorajamento vale para o homem e para a mulher. Mas por que ele foca nos homens? Bom, eu quero usar uma má notícia que eu li esses dias e que a gente tem ouvido em diversos jornais para a gente tentar refletir nesse ponto. Segundo várias fontes e pesquisas publicadas por vários jornais, e especificamente no site Nexo Jornal, que é o que eu li, e aí eu vou citar a matéria. O isolamento social fez crescer os casos de violência doméstica no país e no mundo. Apenas entre 17 e 25 de março, primeiros dias de quarentena, o Disque 180 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos recebeu 10% mais denúncias do que no mesmo período em 2019. Ou seja, de 17 a 25, daí 8 dias, uma semana, ou seja, em apenas uma semana, o Disque 180 recebeu 10% a mais de denúncias contra a violência doméstica do que no mesmo período do ano de 2019, do ano passado. O aumento de casos em todo o mundo em meio às quarentenas fez o chefe da ONU, Antônio Guterres, pedir aos países medidas de combate ao crime dirigidos a mulheres e meninas. Infelizmente, essa pandemia, esse isolamento tem aumentado o número de violência doméstica. De forma simples, a violência do homem contra a mulher. E por que isso tem acontecido? Por que isso tem acontecido? E o que isso tem a ver com a instrução de Salomão? Bom, eu tenho uma suspeita. Eu tenho uma suspeita a respeito do motivo deste aumento e violência doméstica contra as mulheres. Creio que a pandemia aproximou, de certa forma, os casais. Mas essa aproximação, para muitos casais, também ajudou-os a perceberem que o casamento deles não está tão saudável quanto pensavam. Por que eu creio que aumentou esse número de casos de violência doméstica? Primeiro, porque a pandemia, o isolamento, aproximou mais os casais. A mesma questão da família que eu usei no ponto 1. Deu mais tempo para os casais estarem juntos. Né? Diminuiu a rotina de trabalho e, infelizmente, alguns até perderam. Agora, para muitos casais, essa aproximação também ajudou eles a perceber que o casamento deles não estavam tão saudáveis quanto eles pensavam. Temos a tendência de jogar poeira para debaixo do tapete, ou fingir que está tudo bem e seguir empurrando com a barriga o casamento. Nos distraímos com o trabalho e nossa rotina louca, o que ajuda a ignorar vários problemas não resolvidos no casamento. Então surge a pandemia que nos obriga a permanecer mais próximos. Então os problemas não resolvidos vêm à tona, a poeira sai de debaixo do tapete e as consequências se tornam também maiores do que pensavam. E maridos que talvez nunca antes cometeram violência contra a sua esposa acabam cometendo e vice-versa. Então, por que eu acho que tem havido esse aumento nesses casos? É que, infelizmente, muitos casais vão empurrando o casamento com a barriga. Eles vão jogando problemas para debaixo do tapete, eles vão ignorando problemas, conflitos, atritos que vai havendo entre o casal e eles vão juntando, empurrando isso com a barriga, até que vem a pandemia e faz eles permanecerem mais próximos. E é aí que vem a poeira, o problema que estava ali escondido, que estava sendo empurrado para a barriga, vem e traz problemas, ainda junta toda essa tensão da pandemia, e aí eu creio que até maridos que talvez nunca cometeram crimes de violência contra a sua esposa acabam cometendo. Então, a conclusão que eu chego é, se queremos desfrutar todos os dias da nossa vida com o cônjuge que amamos, precisamos aproveitar essa proximidade que a pandemia está nos impondo para resolvermos qualquer problema que possamos estar escondido, que possa estar escondido, ou sendo ignorado em nosso casamento. Disso dependerá não apenas nossa convivência durante a pandemia, como o futuro do nosso casamento pós-pandemia. Digo mais, casados deveriam dar foco total, 100% em seus casamentos durante esse tempo que a pandemia, de certa forma, está nos concedendo. Então, eu creio que, se você é casado e está me ouvindo,
Dê foco 100% no seu casamento. Se você está tendo mais tempo com o seu cônjuge, acertem tudo que tiver de acertar. Resolvam problemas que talvez não foram resolvidos. Resolvam todo e qualquer tipo de situação que possa ainda não ter sido resolvido. Não deixe que a bola de neve vá cada vez mais aumentando e se torne um problema maior a ponto de gerar violência doméstica. E que mesmo sendo mais comum do homem para com a mulher, também existe, embora seja pouco falado, existe também violência da esposa para com o marido, embora eu sei que o principal caso é do homem para com a mulher. Por isso que eu creio que Salomão foca, e não só Salomão, mas a Bíblia inteira foca principalmente no homem. Então, deem atenção ao seu casamento. Resolvam problemas não resolvidos. Eu falo por experiência própria. Em vários momentos durante essa pandemia, eu e a minha esposa Jennifer já tivemos conversa onde nós percebemos que havia coisas que a gente, tanto eu quanto ela, achávamos que havia sido resolvido e que não foi. Então, afiar essas situações aí. Então, eu aconselho vocês a fazer isso também, principalmente se você é casado. Agora, como fazer isso? Como fazer isso principalmente na questão do casamento, né? Bom, o pastor Josemar Bessa resume a raiz dos problemas conjugais em uma frase. Ele diz assim: a maioria dos problemas conjugais são causados por duas pessoas apaixonadas por si mesmas. Vou repetir. A maioria dos problemas conjugais são causados por duas pessoas apaixonadas por si mesmas. Uma coisa que é fato, vai gerar problema no casamento, é se os cônjuges amarem a si mais do que qualquer outra coisa. Ou seja, o egocentrismo, o amor a si próprio, acima de qualquer outra coisa, é, na visão do pastor Josemar Bessa, o principal motivo pelo qual, a principal razão dos principais problemas conjugais. O pastor Timothy Keller, que é meu autor favorito, ele completa dizendo: ninguém faz mudanças visando o bem do outro. É apenas um contrato em que uma parte dá exatamente na mesma medida em que recebe. Casais que adotam esse tipo de relacionamento podem parecer bem casados há 50 anos, mas quando chegar a hora de tirar foto das bodas de ouro, o beijo será forçado. Se cada um dos cônjuges disser: vou tratar do meu egocentrismo como o principal problema do casamento, vocês têm a perspectiva de um casamento excelente. Então, o pastor Timothy Keller nos ajuda a entender o que o pastor Josemar Bessa disse. É que o problema é que nós, cônjuges, nos amamos sobre todas as coisas. Nós queremos satisfazer os nossos desejos acima de qualquer coisa e, na maioria das vezes, às custas do nosso cônjuge. Ou seja, nós não abrimos, como diz o pastor Timothy Keller, a gente não abre mão, a gente não cede, a gente não faz sacrifícios pelo nosso cônjuge, porque no final das contas a gente apenas quer ser servido por ele. A gente quer que ele satisfaça os nossos desejos e prazeres e nunca a gente se dispõe a fazer sacrifício para satisfazer o desejo deles. E o pastor Timothy Keller diz que enquanto a gente não identificar, não entender e não encarar essa dura realidade de que talvez o problema do meu casamento sou eu, o meu egocentrismo, o fato de eu amar, o problema dos meus conflitos com a minha esposa ser o fato de eu me amar sobre todas as coisas e só querer receber, eu vou estar ainda muito longe de um casamento feliz, de um casamento de sucesso, de um casamento excelente. Por isso que eu creio que somente o Evangelho de Jesus pode gerar essa transformação. Como que eu posso vencer? Como que eu posso encarar essa realidade e tratar essa questão no meu casamento? Paulo aconselhando casais, resumindo: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como vocês se sujeitam ao Senhor Jesus. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. A compreensão e a mudança que o Evangelho de Jesus faz em nosso coração e na nossa maneira de pensar é a motivação para todos os apelos que o Novo Testamento faz para que nos sujeitemos, amemos e sirvamos uns aos outros. Em outras palavras, o relacionamento entre Jesus e a igreja havia sido definido como um modelo para o relacionamento entre marido e mulher. Nós, a igreja, nos sujeitamos a Cristo em tudo. E o paralelo da mulher que se sujeita em tudo ao seu marido não é mais assustador, uma vez que sabemos que tipo de comportamento o marido deve imitar. Em outras palavras,
Somente quando eu amar Jesus mais do que amo a minha esposa, serei capaz de amá-la, atender às suas necessidades e colocá-las à frente das minhas próprias carências. E quanto mais alegria eu tiver em meu relacionamento com Cristo, mais poderei dividir. O evangelho é o segredo para matar esse egocentrismo dentro do nosso coração, tanto de nós homens quanto das mulheres. Eu só vou, a mulher, segundo o conselho de Paulo, só vai conseguir se sujeitar a Cristo quando ela meditar e pensar na maneira como nós, a igreja, nos sujeitamos a Cristo. E quando a mulher pensar em se submeter ao marido, que para a pós-modernidade é algo assustador, a mulher só entende e só aceita essa submissão quando ela lembra qual a imitação que o marido deve ter. E nós, maridos, nós não somos donos das nossas mulheres, mas a Bíblia nos diz, Paulo nos diz, que nós devemos amar nossas esposas como Cristo amou a igreja. Você só vai conseguir se relacionar da maneira correta como Deus quer e da maneira saudável com a sua esposa quando você pensar, refletir, colocar lá no fundo do seu coração a maneira como Cristo entregou pela sua igreja. A igreja ela é imperfeita, sempre foi e vai ser até Jesus voltar. Mas ainda assim Cristo entregou a vida dele por ela. Ele se entregou, ele deu a própria vida por ela. Maridos, nós precisamos pensar e crer de fato na maneira como Jesus se entregou por nós, para que a gente aprenda então nos entregar pela nossa esposa. Porque o problema do egocentrismo é que se a pessoa não for perfeita, se ela não satisfazer as minhas necessidades, então eu não vou me entregar. Eu só vou me entregar à medida que ela me entregar. Ou seja, se torna um contrato. Se ela fizer, eu faço. E o problema é que os dois pensando nisso, dá problema. Agora, quando eu creio no Evangelho de Jesus e eu penso na maneira como Cristo entregou pela sua igreja, mesmo a igreja não merecendo, mesmo a igreja sendo imperfeita, mas ainda assim ele fez, isso humilha o meu egocentrismo e me faz me entregar pela minha esposa, ainda que talvez ela não mereça, ou ainda que talvez ela não retribua a altura daquilo que eu faço por ela. Mas a motivação não é mais a perfeição da minha esposa ou do meu marido, mas a perfeição do Cristo para comigo. A maneira como Cristo se entregou por mim. Portanto, se eu estou feliz naquilo que Cristo fez por mim, e eu estou plenamente satisfeito naquilo que Cristo, o meu noivo, fez por mim, então eu tenho alegria, amor de sobra para poder me sacrificar pelo meu cônjuge. Bom, o assunto é longo e eu indico para vocês a leitura de um livro que eu li esse ano, que é O Significado do Casamento, que é do pastor Timothy Keller. Bom, vamos pular o ponto, porque senão a gente vai ficar aqui. O último ponto, versículo 10, para a gente finalizar. Salomão diz assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a força. Este é um encorajamento que se aplica em todos os exemplos que ele deu acima, como também em qualquer outro aspecto da vida, como o trabalho, por exemplo. Não há tempo a perder. Pare de reclamar, pare de resmungar sobre os seus problemas ou a morte. Vá. O tom que ele usa é de emergência. Não podemos desperdiçar um dia sequer. Ou seja, quando ele diz o que tiver na sua mão para fazer, vai e faz com toda a sua força. Ou seja, coloque força total para restaurar as refeições em família. Coloque força total para você trabalhar para a restauração do seu casamento, para tornar o seu casamento saudável de volta. Não perfeito, porque não existe casamento perfeito. Mas se tiver que resolver um problema no casamento, coloque força total para resolver. Se tiver que trabalhar no meio da pandemia, se tiver que servir alguém, se tiver que fazer o que você tiver de fazer durante a pandemia ou depois dela, faça com força total. Não fique guardando reserva. Amanhã eu faço. Não, vai com força total, porque o nosso tempo é curto. Eu quero citar aqui algumas fontes. O Francisco Raso, professor de filosofia e autor do livro Contra o Aborto, em um vídeo no canal 2Ds Teologia, também posso deixar o link para vocês assistirem depois, ele diz assim: a vida não se mede por quanto tempo ela pode estar aqui. Ela se mede nos instantes da eternidade. Ele completa questionando: se eu soubesse que meu filho morrerá amanhã, eu o mataria agora? Em outras palavras, como não sabemos, ou ainda que soubéssemos, quanto tempo vamos viver na Terra, devemos viver e desfrutar o máximo de tempo que temos. Devemos vivê-lo.
Ou seja, em outras palavras, como eu não sei quanto tempo eu vou durar, ou ainda que eu soubesse, é o que ele diz, se você descobre que o seu filho vai morrer amanhã meio-dia, só porque ele vai morrer amanhã, você vai matar ele hoje? Já que ele vai morrer mesmo, eu vou matar ele hoje. Não, ele diz assim, a gente não sabe, mas ainda que a gente soubesse, e é basicamente o que Salomão está dizendo, como a gente não sabe e nunca vai saber, então vamos viver. Vamos viver. A melhor coisa a fazer diante da certeza da morte é viver a vida com tudo, com força total. Só que, infelizmente, muito frequentemente, nós acabamos com os nossos dias com coisas sem sentido. Ressentimentos, discussões mesquinhas, frustrações, ira, preocupações e outras coisas mais. Desperdiçamos nossos dias como se houvesse um suprimento ilimitado. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que ouvem do médico que tem apenas alguns meses de vida, repentinamente, sua perspectiva de vida muda. Elas vivem cada dia como se fosse o último, tentam viver cada dia de forma plena. Então, em outras palavras, viva como se você fosse morrer amanhã. Mas viva de fato, viva direito, viva com força total, viva em família, viva no seu trabalho, viva no seu casamento, desfrute com força máxima a vida que Deus está te dizendo. E 2 filmes para mim que são exemplos fantásticos disso, e eu vou deixar a indicação para você assistir. O primeiro é Não Aceitamos Devoluções. É um filme mexicano, que inclusive teve uma versão em português, e que eu poderia resumir a lição do filme da seguinte maneira: diante de uma doença incurável, comece a viver intensamente. E aí eu aconselho você a assistir esse filme, Não Aceitamos Devoluções. Um outro filme que eu vi recentemente, ainda não havia visto, é O Vendedor de Sonhos, que também fala muito disso, onde o personagem principal, ele percebe o quanto tempo ele desperdiçou e até mesmo a sua vida focando em coisas erradas. Então são 2 filmes que nos levam a refletir bem nessa questão de aproveitar o tempo que nós temos. Então, eu quero dizer o seguinte, em outras palavras, para concluir, agora que já temos condições de avaliar tudo o que precisamos mudar em nossa vida para nos adaptar a esse novo problema que estamos enfrentando como humanidade, façamos os reajustes, as adaptações, as mudanças e tudo o que for necessário. Mas que continuemos a vida, que sigamos em frente, que façamos aquilo que Deus nos ordena fazer através de Salomão em Eclesiastes. O que Deus nos ordena fazer? Desfrutar a vida que Ele nos deu ao máximo, com força total. Então, acho que nesses 6 meses de pandemia, a gente já sabe muito bem aquilo que a gente tem que mudar, aquilo que a gente tem que alterar, aquilo que a gente tem que adaptar e a forma como a gente não pode continuar vivendo. Então, já que já é tempo para fazer isso, vamos encarar a realidade da pandemia que ainda está aí, vamos mudar o que tiver de mudar, vamos fazer as alterações que tiver de fazer e vamos continuar a vida, vamos seguir em frente, vamos viver de fato, com força total. Amém? E resumindo, para concluir essa série de reflexões da pandemia, eu quero concluir da seguinte maneira, fazendo um resumo de tudo que nós conversamos até aqui. Somente através da fé e esperança depositadas em Jesus Cristo podemos ficar livres do medo e do pavor da morte, que é o que nós tratamos na primeira mensagem. Podemos encará-la, a morte, como apenas uma passagem para a nossa verdadeira vida, porque Ele morreu e ressuscitou por nós e há de voltar e nos ressuscitar. Ou seja, através da fé depositada em Cristo, eu posso encarar com coragem a morte, porque eu sei que ela não é o fim da minha história. Somente Jesus pode transformar o meu coração totalmente depravado, que é o que nós falamos na segunda mensagem. E Ele é o único que, através da obra do Espírito Santo, não apenas prometeu fazer, como de fato pode nos dar um novo coração. Quando eu creio em seu Evangelho, o Espírito Santo opera em mim o novo nascimento e eu me torno uma nova criatura. Deus, através de Jesus, ainda há de julgar toda a maldade e injustiça que há hoje no mundo e também prometeu novos céus e nova terra. Lá não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Não haverá vírus, pandemia, fome, racismo, nada disso. Jesus Cristo é aquele que morreu e ressuscitou para nos dar vida e uma vida plena e abundante. Ele é aquele que nos ensina a viver essa vida à medida em que permitimos que o Evangelho dele transforme os nossos corações
e a nossa maneira de pensar. Que possamos deixar a mensagem do Evangelho de Jesus moldar os nossos corações, mentes, relacionamentos familiares, casamento, relacionamento com o próximo, enfim. Permita que Jesus nos ensine a desfrutar ao máximo a vida que Deus nos deu. Porque Ele não só morreu e ressuscitou para nos dar essa vida, como também para nos ensinar a vivê-la de fato. Amém?